Olá, meus amigos, meus queridos amigos e amigas. Hoje, por ser o dia 2 de novembro, é o dia que muita gente fica refletindo sobre o que acontece depois que a pessoa deixa o corpo físico. Nós aprendemos a chamar esse processo com o nome de morte, mas a verdade é que existem muitas experiências que demonstram o contrário. A que eu me refiro? Ao contrário de morte, ou seja, a vida ela continua. Mas eu não quero também ser radical e dizer para vocês que essa é a grande verdade. O que eu posso dizer para vocês é que depois de ter uma experiência como evangélico por 22 anos e dando aulas na escola dominical, inclusive quando eu estava na minha última etapa na igreja, eu acreditava piamente que depois que a pessoa morria, ele tinha dois caminhos, ou ia para o céu ou ia para o inferno. E que isso ia depender muito do merecimento dessa pessoa, da forma que ele interagia com a força maior, com Deus. Então, em 2003, eu comecei a ter uma experiência muito rica, onde eu tive acesso a técnicas de acesso ao subconsciente. Eu comecei a trabalhar como terapeuta transpessoal e nessas dinâmicas eu aprendi muito. O que é mais rico nesse aprendizado é porque ele se deu justamente pelo fato de nós estarmos acessando as informações em primeira mão e não dependermos de teorias ou de eu saber o que era certo ou errado, o que era verdade, o que era mentira. Então, nesse processo, eu simplesmente ajudava a pessoa a buscar dentro dele a resposta. Então, se a pessoa tinha um problema, eu simplesmente ajudava essa pessoa através de um relaxamento profundo e fazendo perguntas, sintonizando essa pessoa na frequência certa para que ela pudesse entender o que realmente significava aquela situação em que ela estava vivendo. Qual a solução, qual a origem do problema. E foi muito rico eu perceber que, por mais que eu acreditasse em uma verdade, ou que as pessoas que eu estava atendendo também tivessem crenças diferentes, o que vinha era algo sempre muito parecido, independente da crença da pessoa. Ou seja, a pessoa acessava informações de que a vida continua e que essa continuidade não é esses extremos, ou é céu ou é inferno. O que essas pessoas acessavam e elas me traziam era que as pessoas depois que morriam, elas tinham uma sequência, uma continuidade. E essa continuidade dependia muito das crenças dessa pessoa enquanto estava aqui. E depois ela ia interagindo com outras pessoas. Bom, eu vou relatar para vocês um fato que eu inclusive relato nesse livro, o livro Quem é Você? Eu escrevi esse livro justamente para expor esse trabalho que eu estou relatando para vocês agora, né? Essa busca que eu venho fazendo há muitos anos, e eu sei que todas as pessoas que se dedicam a uma religião, ou mesmo os não religiosos, mas que têm um profundo interesse em conhecer a verdade, em conhecer Deus, em conhecerem a si mesmo, a buscar a felicidade. Então eu, juntamente com a maioria da humanidade, também estava nessa busca e continuo na busca de me aprimorar, de me harmonizar. Mas eu tive o privilégio de acessar o conhecimento sobre essa força criadora, sobre quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e o que acontece depois da morte. Mas eu falo morte entre aspas, porque na verdade
Esse é um conceito equivocado. A morte não existe, mas existe a saída do corpo. A pessoa deixa o corpo físico e vai viver no mundo sutil para nossos olhos, para nossa frequência. Mas essa consciência continua vivendo, essa consciência continua muito ativa e então uma das experiências que eu relato inclusive nesse livro é quando eu estava fazendo uma sessão com a minha esposa para que ela verificasse a origem de um incômodo que ela estava interessada em saber. Quando eu pedi para ela acessar a resposta do porquê daquele problema, ela disse para mim, olha, eu não consigo. E eu disse, e por que você não consegue? O que está te impedindo? E ela me respondeu, a minha avó, a avó Joaquina. Eu digo, mas por quê? Como assim? Pergunte para sua avó o que é o problema, por que ela está aí, ou o que está impedindo na verdade. A minha esposa é evangélica nesse tempo, membro da igreja, e ela vira para mim e diz assim, não, eu não vou falar com a minha avó porque isso não existe. É impossível a gente falar com quem já morreu, eu não acredito nisso. Eu disse, não, tudo bem, mas eu não disse para você que a sua avó estaria participando da sessão. Se você percebeu ela presente ou que ela está influenciando de alguma forma, então é melhor a gente conversar com ela, independente do que você acredite, e mesmo que você depois esqueça isso, mas vamos então entender o que está acontecendo, tudo bem? Ah, então tá, tudo bem. Então eu fiz uma triangulação, conversava com a avó da minha esposa através dela mesma. Perguntava para ela e vinha a resposta. Ela dizia para mim, olha, eu estou vendo a minha avó, ela está em tal lugar. E na verdade ela estava num lugar onde parecia um cemitério e ela estava assim um tanto, vamos falar, insatisfeita. Então o que eu fiz? Eu procurei conscientizar a avó da minha esposa sobre a situação dela e como ela poderia evoluir. Pedi que viesse seres de luz, com sabedoria, que pudesse conduzi-la para o lugar adequado, onde ela pudesse viver normalmente, saudavelmente. E assim aconteceu, e na mente da minha esposa, tudo isso foi muito nítido. E depois que nós, vamos falar assim, nos despedimos da avó dela, então ela pôde dar sequência à sessão e explorar o que estava querendo entender, e entendemos. E obviamente, tudo bem, se harmonizou essa situação. Eu relato para vocês isso porque, primeiro, nós não estávamos pesquisando sobre pessoas que já faleceram. Não era esse o nosso objetivo. Segundo, a minha esposa não acreditava, de jeito nenhum. Ela achava isso um absurdo. E quando terminou a sessão, ela disse assim, que coisa mais absurda, isso não existe. Não tem como se comunicar com as pessoas mortas. Meus queridos, eu quero aproveitar e dizer para vocês o seguinte, algumas perguntas que eventualmente vocês tenham a fazer, eu vou responder no final, tá? Logo no final da minha fala, eu vou começar a responder as questões que vocês tiverem interesse, tudo bem? Bom, então quando nós percebemos isso de uma forma que veio espontaneamente, não era o propósito da sessão, eu não tinha o hábito de fazer sessão para se comunicar com quem já faleceu, mas quando essas coisas começaram a acontecer de forma um tanto recorrente, repetidas vezes, eu atendendo uma pessoa, ela dizia, olha, eu estou percebendo o meu pai que já faleceu, e então eu dizia, tá ok, então veja como ele está, o que ele quer, como ele pode ser ajudado e tal. E o que eu fui percebendo, na minha experiência, não porque eu li um livro que diz, olha, as pessoas continuam vivendo, mas pelas experiências que as pessoas me passaram, estando nesse estado de relaxamento profundo, buscando se conectar com as causas de eventuais problemas e depois se conectar com a solução desses problemas, então essas pessoas é que me trouxeram as informações que começaram a moldar a minha forma de pensar, que era bem diferente disso. Então, eu não sou um teórico. Por quê? Porque além desses atendimentos, eu também desenvolvi um método de autoexpansão.
Ou seja, eu também consigo entrar nesse estado, que é um estado semelhante ao estado meditativo. Entrando nesse estado meditativo, que é um estado de serenidade, é um estado de calma, sai do campo racional, do questionamento, embora continue consciente, nós podemos acessar informações dentro de nós mesmos. Nesse trabalho, nessa interação introspectiva, nós acessamos uma sabedoria que não é muito comum nós acessarmos no nosso dia a dia. Na verdade, nós nem fomos ensinados que isso é possível. Eu tive o benefício, o privilégio de ter encontrado esse caminho através das técnicas de terapia regressiva. E depois, numa autoexpansão, eu entendi como eu poderia aprofundar mais esse estado de técnicas de relaxamento e de terapia regressiva para chegar a um campo de sabedoria que não depende das crenças das pessoas, não depende da religião da pessoa. Então, eu comecei a perceber que a realidade, ela é muito mais ampla do que aquilo que nós aprendemos. Eu tenho 2 primos que já faleceram há mais de 20 anos, e esses primos faleceram em um acidente de moto, e naquela época, na verdade tem mais de 25 anos, eu ainda era evangélico, e eu fiquei muito chateado, muito triste com o falecimento deles dois. Eram pessoas muito próximas, muito queridas. E eu comecei a pedir a Deus uma resposta sobre isso, e tempos depois eu vim a entender claramente. Eu tive uma oportunidade de fazer o que alguns chamam de projeção astral, ou seja, deixar o corpo profundamente relaxado, o corpo na verdade chega a dormir, mas a gente continua consciente e sai do corpo. E ao sair do corpo, nós podemos nos encontrar com pessoas que já faleceram. Se é esse o propósito, se o momento é conveniente, se essa pessoa também está sintonizada conosco. Então, eu simplesmente, ao deixar o corpo, eu tinha um propósito. Eu queria me conectar com esses primos. E eu fui e os vi num lugar muito natural, comum, eu diria, como se fosse uma cidade, um bairro aqui da terra, mas eu sabia que não era aqui. Mas eles estavam vivendo uma vida normal, como se eles fossem humanos encarnados. Eles nem tinham a consciência de que tinham deixado o corpo físico e que estavam numa situação que nós humanos chamamos de morte. Estavam vivos, conversaram comigo e depois eu voltei para o meu corpo, me levantei e escrevi aquele episódio. Foi uma situação muito interessante, porque eu não apaguei em nenhum momento. Mesmo eu tendo saído do corpo, eu saí consciente, me encontrei com eles num mundo, vamos falar assim, astral, e nesse campo eu interagi com eles, conversei com eles, e vi que eles estavam tranquilos. Só que eles não estavam nem no lugar de sofrimento e nem no lugar de tanta paz e alegria como é divulgado. Eu não estou dizendo para vocês que isso não exista, né? Eu acredito que existem tudo que se imaginar no universo existe. Porque o universo, ele é infinito. E vai ter lugar sim que você vai encontrar o que você acreditar. Tem isso. Mas eu quero falar para você especificamente sobre as pessoas que deixam o corpo físico. E eu queria falar uma coisa para você. Sabe aquela história de que Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito? Eu vou dizer para você o seguinte. A pessoa, baseado na minha experiência, nas centenas de atendimentos que eu já fiz, o que eu percebo é que sempre a pessoa, quando ele vai morrer, ele já tomou uma decisão, ou porque ele quer morrer, ou porque está muito insatisfeito com a vida. Ele não pensa assim, eu quero morrer, mas a vida está muito amarga para ele, está muito insatisfatória. Ou então ele acha a vida muito boa, mas ele se acha indigno de viver. Às vezes ele tem uma culpa muito forte e ele vai. Outros dizem assim, eu já cumpri minha missão. É muito comum a gente ver pessoas que
de uma idade avançada e então recebem congratulações e recebem prêmios e eles dizem, agora eu posso morrer. É como dizer assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, essas pessoas que têm ou sensação de dever cumprido, sensação de que já fizeram a sua parte, ou que a vida está muito sem graça, ou que eles têm muita saudade de outra pessoa que já deixou o corpo físico. Então, eu quero dizer para vocês assim, são vários os motivos. Mas o que eu quero dizer para você é, sempre, o que precede a morte de uma pessoa, a morte é o sair do corpo físico e viver numa outra dimensão, é a insatisfação dela em continuar aqui. Ou o sentimento de não merecer estar aqui. Então, são várias coisas, mas o que eu quero, na verdade, dizer para você, isso pode surpreender alguns, é que cabe à pessoa, parte da pessoa, a decisão. Por incrível que pareça. Tá? Eu sei que isso pode ser bem estranho, e eu confesso para vocês que para mim foi muito estranho perceber isso no começo, e depois aqui isso foi se repetindo, eu já explorei essa questão através de muitas pessoas, e até eu mesmo expandido, e eu vi o seguinte, enquanto nós estivermos satisfeitos com a nossa experiência aqui na Terra, enquanto nós estivermos vibrando aqui, nos sentindo dignos e felizes em viver aqui, nós vamos continuar aqui. É muito interessante isso. Então, mas aí vem uma outra questão. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para nos harmonizarmos? Por exemplo, tem pessoas que vão... Tá com quantos minutos aí, filha? Eu estou perguntando para minha filha aqui quantos minutos é, porque eu não estou com o visor virado. Meio-dia e 23 agora? Ok. Vamos ficar mais uns minutos. Tem alguma pergunta? Mais 7 minutos eu vou responder as questões que tiverem colocadas, ok? Eu estou pedindo aqui a minha filha para me auxiliar, justamente para ver as perguntas, para que eu possa responder para vocês, ok? Então, queridos, o que nós podemos fazer? Vejam, às vezes as convicções pessoais são suplantadas pelas experiências que são uma prova de que aquilo que nós estamos pensando está errado. Eu passei muitos anos da minha vida declarando que depois que a pessoa morria, nós não tínhamos mais como fazer nada por eles, nós não tínhamos como ajudar, nós não tínhamos como conectar-nos com eles. Mas é curioso porque mesmo na Bíblia, nós temos episódios que mostram que, no caso, por exemplo, lá de Samuel, Samuel era o profeta que faleceu na época de Saul. E Saul, como rei, estava angustiado com umas questões, e ele queria falar com Samuel, por ser o profeta, era quem ele consultava. Então ele pediu para que uma moça que ele chamava de pitonisa, que é quem chamava as pessoas que eventualmente já tivessem morrido, para se comunicar. E diz a Bíblia que Samuel veio e ainda deu uma bronca em Saul e profetizou para ele, e tudo que ele falou aconteceu. Entende? Então na Bíblia não está dizendo que veio alguém que se passando por Saul. Diz que Saul veio, ainda reclamou, Samuel veio, reclamou com Saul por estar incomodando a Samuel, ainda disse para ele o que ia acontecer, exatamente como Samuel falou para Saul, aconteceu. Depois nós temos já Jesus subindo no monte da transfiguração, onde ele se transfigurou e apareceu Moisés e Elias no monte com ele. Então, eu sei que às vezes a gente lê isso e não entende, ou acha que isso é uma coisa específica para alguém. A verdade é que quando a gente se conecta com as pessoas que já morreram, a gente sabe que houve essa comunicação. E como normalmente acontece isso no nosso dia a dia? Acontece nos sonhos. Nos sonhos é muito comum você falar com quem já morreu. Só que tem gente que fica tão preocupado com isso que já acha até que é uma coisa ruim. Na verdade, a forma mais pacífica, fora esse estado que eu facilito, que é de relaxamento profundo, e a pessoa sim pode se conectar com alguém que já morreu, é no sonho. A pessoa vem, fala com você, fala comigo, não uma forma provocada, mas
é uma forma onde essa consciência vai poder falar com você, vai poder interagir, e é uma coisa mais ou menos, vamos falar assim, natural para quem, vamos falar assim, para quem não está tão preocupado, com medo de falar com quem já morreu, né? Agora, é uma coisa interessante também, tem pessoas que pensam assim, eu vou me comunicar com um ente querido que já morreu, porque agora que ele já está no outro lugar, ele tem muita sabedoria, ele pode me orientar, ele pode me ajudar. Não é isso que eu tenho percebido nas minhas experiências, certo? Então eu não sou partidário da iniciativa de entrar em contato com alguém para pedir a ele orientações. Eu acho que cada um está cuidando da sua vida, seja aqui no plano terreno ou no plano astral. Cada um tem seus afazeres, cada um tem sua jornada, tem seu aprendizado. E o que eu tenho constatado não é porque uma pessoa deixou o corpo físico que ele ficou sábio. Às vezes a pessoa deixou o corpo e nem sabe que isso aconteceu. E você pode questionar isso, e você tem o direito. Eu, na verdade, estou falando para vocês da minha experiência. Eu não estou dizendo que essa é a única realidade, nem que essa é a verdade que deve ser aceita. Eu estou contando para vocês a minha experiência. E na minha experiência, o que eu tenho constatado é que tem pessoas muito confusas depois que deixam o corpo físico. Pessoas que morrem num acidente nem sabem que morreu. Ele é como um sonho, ele acorda como se estava tendo um pesadelo, e ele se sente como vivo. E muitas dessas pessoas ficam aqui no planeta Terra ainda, inclusive interagindo com as pessoas que ele conhece. Tanto as pessoas que ele ama, como as que ele odeia, não é? Então, tem um detalhe curioso nessa história, que às vezes quem já passou por esse processo, ele vai se perceber vivo através do aparelho sensorial da pessoa, porque ele vai se conectar sensorialmente. Ele vai entrar no campo energético da pessoa, não é uma invasão. Ele não vai tomar a pessoa, mas ele vai interagir, ele vai conectar-se com o sistema psicobiológico, e ele vai sim poder perceber o mundo através do corpo de quem está aqui fisicamente. Não que ele entra no corpo, mas é como se ele se conecta. É como pegar um computador e conectar um outro servidor. Ele tem os arquivos. Então isso acontece, e eu tenho atendido muitas pessoas que têm passado por essas experiências. Então a gente precisa se harmonizar com esses eventuais, essas pessoas que já deixaram o corpo e que estão ainda aqui na nossa experiência terrena sem o corpo físico, ok? Tem um método muito adequado para fazer isso, não precisa ser religioso ou espírita, não precisa ir para um lugar, vamos falar, diferente. Isso é uma coisa que eu faço com muita naturalidade, muita tranquilidade. Então, meus queridos, eu agora vou ver aqui. Filhinha, por favor, me passa aí, tem alguma questão, alguma coisa que estão pedindo para me responder? Andréia Frota está perguntando, falou o seguinte: João, minha mãe quer saber por que ela sonha muito com pessoas que faleceram. Ela sonha muito com a mãe dela e com o meu pai, que já faleceu. No caso. Ok. Então, a mãe da Andréia quer saber por que ela sonha muito com quem já faleceu. No caso, é o pai dela que já faleceu, né? É o avô da Andréia, não é isso? Com a avó e com o esposo. Ok, os avós. Então, na verdade, o sonho, ele como eu já tinha falado anteriormente, uma das formas que nós temos de nos conectar com quem já deixou o corpo físico. E essa iniciativa tanto pode partir da gente, de forma subconsciente, como pode vir também da pessoa que já deixou o corpo. Muitas vezes a pessoa quer ver. É como a gente quer encontrar um amigo, a gente liga para alguém, quer falar, às vezes está com saudade. Não precisa pensar em uma coisa muito grandiosa ou grave. É muito mais simples do que pode parecer inicialmente. Pense o seguinte: assim como nós temos amigos que moram em outros estados ou até em outros países,
Nós temos amigos também que estão morando em uma dimensão diferente dessa nossa, tridimensional, e que às vezes se conectam conosco através dos sonhos. Certo? Tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Ok. Então eu quero finalizar dando para vocês o seguinte recado. Se você quer se harmonizar com alguém, se você quer ficar em paz com alguém, ou se você quer ajudar alguém nessa questão, você basta pensar nessa pessoa e declarar o seu carinho por essa pessoa. Declare a ela, faça como se ela estivesse na sua frente e você fazendo uma declaração de amor, uma declaração de afeto, uma declaração de respeito, de consideração. É como se você visse a pessoa à sua frente, como se você está encontrando um amigo que você há tempos não vê e você fala com essa pessoa com harmonia, com tranquilidade, com paz, demonstrando seu carinho, demonstrando seu afeto, demonstrando o quanto você valoriza isso, ok? Então, o quanto você valoriza essa relação. Então, é importante que você tenha em mente que essa comunicação ela é muito simples e ela acontece na sua mente e essa pessoa. Se existe um campo muito fácil para uma pessoa que já deixou o corpo físico se conectar com você, é através do seu pensamento. Você pensando nela, ela se conecta a você e ela recebe a sua orientação. Ela recebe o seu amor, ela recebe a sua intenção. Então, é isso que eu quero deixar com vocês. Saibam que a vida continua e que essas pessoas estão numa sequência de aprendizado, uma sequência de tarefas. É uma vida, é vida. A vida continua. Ela tem a vida aqui e tem a vida no campo astral, que prossegue. Depois tem outras etapas. Mas é tudo muito tranquilo, muito mais natural, muito mais simples do que nós pensávamos que era. Ok? Bom, esse tema foi abordado por ser hoje o dia 2. Eu decidi fazer isso logo hoje pela manhã, eu não tinha pensado antes, então eu não anunciei. Antes, anunciei só hoje mesmo, até por isso nós temos talvez um número bem menor de pessoas, mas eu vou desenvolver outros temas e anuncio na minha página com mais tempo para nós podermos explorar mais, ok? E lembrem-se, o livro Quem é Você? Procurem, está nas principais livrarias, está na Saraiva, está na Cultura, está na Amazon, está na Martins Fontes. Busque esse livro que tem coisas muito importantes nele. Okay? Logo eu vou estar anunciando seminário de autoconhecimento, onde nós vamos passar 3 dias em imersão, nos conectando com a sabedoria que existe dentro de nós, e cada um de vocês que estiverem participando vão poder ter muitas informações importantes que são essenciais para a nossa existência aqui nesse planeta. Ok? Um beijo a todos, que vocês estejam em paz e que o amor prevaleça na nossa vida. Muito grato.